humanismo é uma filosofia, uma forma de ver o mundo, uma forma de ver a si mesmo. O humanismo tem a ver com respeito entre as pessoas, liberdade individual, justiça, tolerância e a busca pela felicidade. O valor maior do humanista é o ser humano, e é por isso que essa filosofia se chama humanismo. Por ser uma filosofia que valoriza a racionalidade, o humanismo rejeita dogmas religiosos, o sobrenatural, a pseudociência e a superstição. Um humanista, portanto, não acredita em Deus. E isso faz do humanista um cético em relação a qualquer coisa que não tenha evidência, a qualquer coisa que não tenha comprovação científica. Eu vou mostrar para você uma lista de coisas em que o humanista não acredita. A maioria das pessoas não acredita em nada do começo da lista, mas acredita em coisas do final da lista. Para um humanista, a lista inteira é fantasia. O humanismo é muito mais do que não acreditar em Deus. O humanismo fornece às pessoas um norte ético, uma orientação sobre o que é certo e errado, mas não faz isso pela crença em dogmas, e sim pela razão. O humanismo não exige que você acredite em nada, ao contrário, convida você a pensar sobre tudo, questionar tudo, a chegar às suas próprias conclusões. Mas como um humanista faz isso? Para entender um humanista, não basta saber das coisas que ele não acredita, até porque isso não é o mais importante. É preciso entender no que um humanista acredita. Então vamos lá? Agora eu vou mostrar uma lista de coisas em que nós, humanistas, acreditamos. Acreditamos que os avanços da ciência e da tecnologia podem nos levar a um mundo melhor, com menos doenças, menos fome e desnutrição, mais educação, mais bem-estar, mais segurança. Um mundo onde cada um de nós vai ter mais oportunidades e mais chances de ser feliz. Os humanistas têm consciência de que o desenvolvimento não pode acontecer às custas da destruição do planeta. Então, procuramos viver de forma sustentável e apoiar causas de defesa da natureza. O humanista busca o seu desenvolvimento pessoal, cuidando do próprio corpo, mantendo sempre a mente aberta para aprender, aprimorando habilidades, cultivando relacionamentos com outras pessoas. Um humanista acredita que o ser humano é melhor quando convive em grupos, quando divide o trabalho, quando compartilha. Um humanista acredita nessas coisas porque sua vida se baseia em alguns princípios, os princípios humanistas, que são a racionalidade, a liberdade individual, a ética e a filantropia. O primeiro princípio humanista é a racionalidade. Os humanistas usam a racionalidade e a ciência como ferramentas para compreender o mundo. E isso não significa que todo humanista é um cientista ou que entenda muito de ciência. Não é preciso isso. Basta saber o básico. O segundo princípio é a liberdade individual. Os humanistas acreditam na liberdade individual. Na verdade, a origem do humanismo moderno está na luta para ter a liberdade de pensar com a própria cabeça sem ter que aceitar verdades, entre aspas, impostas pela religião. Com liberdade para pensar nas coisas da religião,
acabamos querendo também liberdade de opinião sobre qualquer outra coisa. Só que não faz sentido ter liberdade para pensar se você não tiver liberdade para falar o que pensa. Ou seja, um humanista defende também a liberdade de expressão. E afinal, se você pode pensar e falar o que pensa, tem que ter a liberdade de viver de acordo com o que você acredita. Ou seja, tem que haver liberdade de comportamento. Pois é, partindo da liberdade para pensar, o humanismo chega na liberdade política. Os humanistas sonham com uma sociedade aberta no futuro, um mundo de pessoas livres de opressão e de imposições, tanto por parte dos governos quanto por parte das religiões. O terceiro princípio é a ética. Para os humanistas, o que é certo e errado não está escrito em nenhum livro sagrado. A ética humanista é baseada no dia a dia, na realidade, nas consequências do que as pessoas fazem ou deixam de fazer. O bem para o humanista é tudo aquilo que promove a vida. O mal é o que ameaça ou destrói a vida. Mas de que tipo de vida estamos falando? A consequência de valorizar a liberdade individual, uma ética pragmática e a empatia, é que, segundo o humanismo, cada um tem o direito de viver à sua maneira, desde que não interfira na igual liberdade das outras pessoas viverem à maneira delas. A consequência disso é que humanistas não discriminam por gênero, nem por preferências sexuais, nem por nível social ou etnia ou nada. Humanistas não discriminam nem por religião. Somos não religiosos, mas convivemos tranquilamente com pessoas religiosas, desde que haja respeito mútuo. E o quarto princípio humanista é a filantropia. Os humanistas prezam a empatia, ou seja, a capacidade de se pôr no lugar do outro, e a compaixão, que é uma característica humana de sentir tristeza com o sofrimento alheio e a vontade de ajudar e confortar. Nos Estados Unidos, algumas universidades já têm um capelão humanista para aconselhamento de alunos e professores. Na Inglaterra, existe uma rede de profissionais e voluntários prestadores de cuidados humanitários não religiosos. Essas pessoas recebem treinamento de uma ONG chamada Humanists UK e depois atuam em hospitais, prisões e asilos. Nessa rede de humanistas espalhados pelo país, também é possível contratar pessoas para celebrar casamentos, batizados e cerimônias fúnebres sem conotação religiosa. Resumindo, é assim que o humanismo propõe que o mundo se torne melhor, pela racionalidade, pela liberdade individual, pela ética e pela filantropia. Esse vídeo termina por aqui. Vamos nos aprofundar em alguns desses tópicos e em outros momentos. Assista também o vídeo sobre os princípios libertários. Assim você vai entender o que pensam os humanistas libertários. Se você se identificou com as ideias, entre em contato. Até o próximo.